Quem sabe o que eu estou pregando aí? Vocês não vão esquecer mais essa mensagem, vão? Eu espero que não. Eu espero que vocês não esqueçam mais de Jonas. Todas as vezes que vocês ouvirem falar de Jonas, vocês lembrarão dos sermões que estão sendo pregados aqui. Então nós falamos na semana passada sobre Jonas 2, hoje vamos falar sobre Jonas capítulo 3. Então abra a tua Bíblia, livro do profeta Jonas capítulo 3, são apenas 10 versículos, eu estou na nova versão transformadora NVT. Glória a Deus. O tema dessa mensagem de hoje é Nínive, o improvável. Quando Deus converte o inimigo, quando Deus faz algo na vida daquele que nós subestimamos. Capítulo 3, versículo 1 diz assim: Depois disso, o Senhor falou com Jonas pela segunda vez: Apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e transmita a mensagem que eu lhe dei. Dessa vez, Jonas obedeceu a ordem do Senhor e foi a Nínive, uma cidade tão grande que eram necessários 3 dias para percorrê-la inteira. No dia em que Jonas entrou na cidade, proclamou às multidões: Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Os habitantes de Nínive creram em Deus e, desde o mais importante até o mais humilde, declararam um jejum e se vestiram de pano de saco. Quando o rei de Nínive ouviu o que Jonas dizia, desceu do trono, tirou as suas vestes reais, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre um monte de cinzas. Então o rei e seus nobres enviaram este decreto a toda a cidade. E assim diz o decreto: ninguém, nem mesmo os animais do seu gado e de seus rebanhos, poderá comer ou beber coisa alguma. Tanto as pessoas como os animais devem se cobrir de pano de saco, e todos devem orar fervorosamente ao Senhor. Devem deixar seus maus caminhos e toda a sua violência. Quem sabe Deus voltará atrás, conterá sua ira ardente e não nos destruirá. Então Deus viu o que fizeram e como deixaram os seus maus caminhos. Voltou atrás e não os destruiu como havia ameaçado. Senhor, em nome de Jesus, nesta noite, nós clamamos ao Senhor que pelo poder do Teu Espírito Santo, sejamos tocados por esta palavra, sejamos, Deus, influenciados por ela, transformados pelo poder do Evangelho. Deus, nos ajude a enxergar aquilo que está diante de nós, aquilo que o Senhor já tem nos dado como orientação. Deus, nos ajude a ouvir a Tua voz, a seguir os Teus passos, a andar em direção aos propósitos e projetos do Senhor na nossa vida e através da nossa vida como instrumentos de pregação. Nos ajude, Deus. Eu clamo a Ti, Espírito Santo, nessa noite, que a nossa mente esteja preparada para ouvir a Tua voz, esteja, Deus, cativa ao Senhor. Deus, tira de nós tudo aquilo que nós podemos estar vagando, pensando em coisas, ou preocupados ou ansiosos, mas que sejamos tratados pelo Senhor neste momento, para ouvir a Tua voz, para ouvir a Tua palavra, e sairmos daqui cheios da presença do Senhor e da Tua palavra em nós. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, o primeiro sermão, que foi domingo retrasado, eu falei sobre a fuga de Jonas diante do chamado de Deus para pregar em Nínive. Ele foge da presença de Deus. Na semana passada, no sermão foi falado sobre a segunda chance que Deus estava dando a Jonas. Deus havia chamado Jonas, havia vocacionado, comissionado Jonas para uma grande obra. Então Jonas foge, mas Deus dá então a segunda chance a Jonas. Quero realçar o que eu disse aqui no domingo passado, que o interessante é que quem estava prometido de ser destruído era Nínive, mas devido à fuga de Jonas, a chance agora estava sendo dada para Jonas. Não que Jonas seria destruído, mas que se ele não fosse pregar a palavra de Deus, Nínive seria destruída. Então Deus está dando uma segunda chance agora para Jonas. O teu chamado foi dado, você fugiu, eu estou te dando uma nova chance de você reaver o teu chamado.
estou te dando uma nova chance de você fazer diferente. E aí sim, Jonas então parte para cumprir aquilo que Deus falou. E no sermão de hoje, eu vou falar sobre o poder da mensagem de Deus, o poder do Evangelho, o poder das Sagradas Escrituras para transformar qualquer povo, qualquer pessoa. A palavra de Deus não faz distinção, não faz acepção de pessoas. A palavra de Deus, ela tem poder para transformar qualquer pessoa, qualquer indivíduo, até aqueles que nós, assim como Jonas, entendemos que não merece salvação. Então a palavra de Deus é para todos, a mensagem de salvação é para todos, e nós precisamos entender isso. Precisamos assumir o chamado o qual nós recebemos de Deus, fomos vocacionados para isso, e precisamos avançar com essa missão. Temos uma missão. A missão é pregar a palavra de Deus a todas as pessoas. Aquela que a gente olha e diz assim: esse não tem jeito. Irmãos, tem. Para Deus tem jeito. E nós não podemos definir, por mais difícil que seja, por mais complicada que seja uma situação, nós não podemos definir quem vai ou quem não vai, quem vai para o céu ou quem vai para o inferno. Nós não temos essa capacidade, e glória a Deus por isso, porque senão nós estaríamos perdidos. E o mais interessante é que a mensagem que Jonas prega em Nínive é uma mensagem simples. Ele não fala nada demais. Versículo 4 diz assim: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Essa foi a mensagem de Jonas quando ele entra em Nínive. Essa foi a mensagem que Deus colocou no seu coração para ele ministrar a palavra. Percebam que Deus não fala para Jonas o que Jonas deveria dizer. Deus estava dizendo: vá e pregue o arrependimento. Então Jonas entra com essa mensagem: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Uma palavra simples, embora breve, mas tem um impacto profundo no coração daquelas pessoas. Eu me lembro de uma mensagem muito simples, uma pregação muito simples, mas que ela tem um impacto profundo quando ela encontra um coração disponível. Aquela famosa mensagem: Jesus te ama. A gente acha que talvez isso seja um clichê, mas irmãos, ela tem um impacto profundo na vida de uma pessoa quando ela está com o coração disponível para ouvir a voz de Deus. Percebam que quando Jonas fala sobre isso, não foi a mensagem de Jonas tão somente que impactou o povo, mas era o coração de quem a ouviu. É certo que muitas pessoas em Nínive não se converteram, é certo que muitas pessoas não se arrependeram, mas a mensagem de Jonas, ela tem um poder no meio daquele pessoal. E a resposta interessante é que a resposta dos ninivitas, ela é surpreendente. Desde os animais, desde o rei até os animais, todos se arrependeram. A reação deles foi de arrependimento e humilhação. Jonas prega uma mensagem simples. Isso prova para nós que não precisamos de tanta eloquência, ou nenhuma eloquência, nenhuma impostação de voz. O que precisamos é anunciar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de todo aquele que se arrepende dos seus pecados. E toda a humanidade precisa se arrepender dos seus pecados. Então é uma mensagem simples, mas é uma mensagem profunda, impactante, quando ela encontra um coração disponível. É bem verdade que nós, avaliando o Evangelho, percebemos que a palavra de Deus é como aquela semente que é lançada. Ela encontra terreno arenoso, pedregoso, mas ela encontra também um terreno fértil. E quando ela encontra uma terra fértil, um terreno fértil, ela vai germinar. E aí nós vamos ver o fruto do arrependimento. Pessoas completamente humilhadas diante de Deus, onde eles ouviram a mensagem do profeta e reconheceram a sua maldade. Arrependimento é quando nós reconhecemos que precisamos de transformação. Arrependimento é quando nós reconhecemos que nós falhamos, temos em nós maldades, uma série de coisas que Deus repudia, e aí quando nós reconhecemos, nós vamos buscar uma transformação. Estava hoje falando na escola bíblica pela manhã, que a palavra de Deus nos fala que é o Espírito quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E esse convencimento é a iniciação de uma transformação.
Porque se não houver um convencimento, que é o convencimento? É quando eu chego à conclusão de que eu sou um pobre, miserável, cego e nu e que careço das misericórdias de Deus. Se eu não sou convencido pelo Espírito Santo que eu necessito de Deus, eu não vou me arrepender dos meus erros. Se eu continuar achando, mas eu sou bonzinho, eu não faço mal para ninguém, eu não mato, eu não bebo, eu não fumo, eu não traio. Se nós pararmos para pensar dessa forma, realmente nenhum de nós seremos convencidos pelo Espírito Santo. Seremos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. O convencimento é quando nós entendemos que todos nós, dos animais ao rei, somos pecadores. Todos nós precisamos da graça de Deus. É claro que os animais aqui é só uma figura que a Bíblia está falando de que todos se renderam ao Senhor, os animais não precisam se arrepender. Até porque eles não têm essa capacidade. Então aqui é só para a gente ilustrar a palavra. Desde o menor ao maior, todos nós precisamos da graça de Deus. E o mais interessante, irmãos, é que esse texto, versículos 5 e 8, nós vimos uma observação no texto, que diz que o rei colocou sobre si panos de saco e cinzas. Talvez isso não signifique muito para você, mas a partir de agora vai passar a fazer sentido. Essa é um sinal externo de luto. Quando aqueles povos que estavam ali naquelas imediações entendiam que eles estavam de luto, quando eles estavam sofrendo algum tipo de humilhação, quando eles estavam precisando expressar uma tristeza profunda, lembram-se de Jó? Jó fala sobre isso. Jó, ele rasga sacos, ele coloca sacos sobre si, ele senta sobre cinzas, e ali ele estava expressando uma tristeza profunda por tudo aquilo que ele havia perdido. E os ninivitas não foram diferentes. Quando eles perceberam a miséria espiritual que eles estavam vivendo, eles colocaram panos de saco sobre si, e este era o momento em que eles mostravam a relação deles com o pecado e com a calamidade, e eles se prostram diante de Deus em humilhação. Então os panos de saco eram uma prática comum naqueles momentos de grande aflição. Eles colocavam sobre si dizendo: eu estou fazendo isso porque eu estou reconhecendo que eu preciso da intervenção de Deus. Eu estou sofrendo, eu estou padecendo, eu estou vivendo uma profunda calamidade espiritual, e eu agora preciso demonstrar isso diante de Deus. Era um ato externo que demonstrava diante de Deus. Queridos, agora você imagina Deus olhando para tudo isso. Imagina Deus olhando para dentro do coração. Imagina Deus dizendo assim: eu ia destruir vocês. Mas entre Deus e os ninivitas estava Jonas, que era a representação da igreja hoje. Jonas, ele estava ali no nosso lugar, representando a mim e a você, onde ouvimos uma voz de Deus, temos uma missão a ser cumprida, mas entre o cumprimento da missão, entre a gente sair e cumprir a missão, existem as decepções, a falta de coragem, a falta de ânimo, a falta de fé, o desânimo. E nós estamos a mesma representação de Jonas. Estamos ali vivendo os mesmos problemas que Jonas, talvez até mais, porque a Bíblia não relata tantos problemas de Jonas assim. A dificuldade de Jonas era justamente entender que aquele povo precisava de misericórdia e que Deus daria a eles misericórdia caso se arrependessem. Mas nós temos muito mais problemas do que talvez Jonas. Nós olhamos, nós questionamos, nós duvidamos, nós colocamos regras, nós impomos condições, nós criamos doutrinas humanas, o que cada vez mais dificulta o acesso das pessoas a Deus. E nós criamos ali uma série de dificuldades entre a ordem de Deus e o cumprimento da missão. Colocamos tantos entraves, tantas burocracias espirituais, que nós dificultamos das pessoas receberem a palavra de Deus, a missão de Deus e de serem salvos. Tamanha a burocracia, tamanhos os impedimentos, os entraves que nós criamos. E aí Jonas então não é diferente. Ele vê a reação dos ninivitas, ele vai pregar a palavra de Deus. Entra em Nínive. Em 40 dias, Nínive será destruída. E quando ele entra com essa mensagem, uma cidade que
precisava de 3 dias para ser percorrida, para que toda ela fosse alcançada. Jonas continua pregando, não com muita alegria no coração. Jonas entra naquela cidade falando de arrependimento, mas não estava pregando com muita convicção. Na verdade, a intenção do coração de Jonas ainda era que o juízo de Deus fosse sobre aquele povo, que aquele povo não recebesse de Deus misericórdia. O coração de Jonas naquele momento não era de pregar aos ninivitas. A intenção do coração de Jonas naquele momento é: Deus, destrua esse povo. Se você parar ou se lembrar do que eu falei sobre os ninivitas, um povo cruel, um povo que matava, um povo que humilhava os seus prisioneiros, os seus detidos, os seus exilados. E Jonas, então, ele está aqui diante de um povo que está prestes a ser perdoado. E esse povo é inimigo de Israel, inimigo de Jonas, inimigo da sua terra, inimigo do seu povo. E esse povo está prestes a receber a misericórdia de Deus, e Jonas não deseja isso. Quando nós desejamos que pessoas morram, quando a gente deseja que pessoas não sejam alcançadas porque elas não prestam, porque elas não merecem, porque elas nos fizeram algum mal, a gente precisa olhar para Jonas e precisa ouvir a mensagem de Deus diante de Jonas, sabendo que o coração de Jonas era como o nosso coração. Ele não esperava que a misericórdia de Deus se cumprisse, ele queria que o povo fosse destruído. E aí, queridos, a gente para e pensa: Jonas era um homem de Deus. Sim, eu sou um homem de Deus, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. E mesmo assim, nós ainda estamos andando na contramão do que Deus está dizendo para a gente fazer. Pastor, e aí o que a gente tem que fazer? É difícil, mas nós precisamos caminhar em direção ao que Deus está dizendo para fazer. Pregue em Nínive: se o povo se arrepender, eu os perdoarei. Mas Deus, aquele povo não merece. Senhor, aquela pessoa me traiu. Deus, aquela pessoa fez isso com a minha família. Não nos interessa decidir o que Deus vai fazer. É o que Deus quer fazer. Irmãos, isso é cristianismo. A grande dificuldade é que nós somos seletivos. A gente quer perdoar o bom. A gente quer considerar aquele que é legal com a gente. Mas a gente não quer dar chance a quem fez alguma coisa a nossa família, a nós ou a nossa família. A gente não quer dar chance a essas pessoas. A gente quer que eles morram, que eles estejam bem longe. Deus está dizendo: pregue para essa pessoa, perdoe essa pessoa, e se ela se arrepender, o Senhor vai salvar. E não adianta a gente pular, não adianta a gente reclamar, não adianta a gente murmurar, porque nós estamos fazendo isso em desobediência a Deus e dentro do nosso egoísmo. Não é fácil, irmãos, eu sei que não é fácil. Não é fácil você perdoar uma pessoa que pisou no teu carro, uma pessoa que te feriu, que te machucou, não é fácil. Mas quando nós agimos como Jonas, como Deus quer que Jonas fizesse, queria que Jonas fizesse, nós estamos praticando o cristianismo. O verdadeiro cristianismo é esse. A gente não quer perdoar. A gente luta para não perdoar, mas a gente está com o ouvido aberto para a voz de Deus. A gente luta, a gente esperneia, a gente não quer. A gente quer essas pessoas longe da gente. Mas Deus está falando: não faça isso. Deus está dando a segunda chance. Não faça isso. E aí a gente então ouve a voz de Deus. E a gente segue cumprindo o que Deus determinou para a gente. Isso é cristianismo. Não ache que você vai resolver tudo no estalo de dedos. Não ache que você vai conseguir fazer tudo na primeira vez que Deus falar. Deus diz para Jonas: a segunda vez eu estou dizendo para você, vai lá. E quantos de nós estamos nessa segunda vez? Terceira, quarta talvez? O mais importante, irmãos, é que Deus continue falando. Agora, não canse a paciência de Deus.
Não canse a paciência de Deus. Deus está falando e nós precisamos ir. A minha preocupação é quando Deus não quer falar mais. É porque a gente já está tão resistente e a gente não consegue mais ouvir a voz de Deus. E a gente não consegue mais perceber Deus falando para a gente: vai lá em Nínive, pregue o arrependimento para aquele povo. Se nós não estamos mais ouvindo a voz de Deus, isso é preocupante. Se Deus não está falando mais, isso realmente me preocupa. Então, busque ouvir a voz de Deus. E a igreja atual, ela tem dificuldade de aceitar o perdão de Deus na vida de outros. Nós somos muito bons para aceitar o perdão de Deus na nossa vida. Nós somos muito bons quando se trata da misericórdia de Deus para nós. Por quê? Porque nós nos julgamos bons, nós nos julgamos perfeitos, certos, trabalhadores na casa de Deus, fazemos tantas coisas, dou dízimo, dou oferta, ajudo as pessoas, ajudo o necessitado, estendo a mão para o que está caído. Mas quando isso é na vida de outro, a igreja, ela tem muita dificuldade. A igreja, ela não consegue receber isso com alegria. E assim como Jonas, os crentes estão questionando a decisão de Deus. Mas como pode Deus? Como pode aquela pessoa ter sido perdoada pelo Senhor? Como pode Deus, essa pessoa, ter alcançado o perdão divino? Como pode? E nós estamos lamentando o nosso próprio egoísmo. Nós estamos lamentando com Deus aquilo que é Deus quem tem que fazer. E um dia nós fomos alcançados por esse perdão divino, por essa misericórdia. E nós continuamos demonstrando diante de Deus o nosso coração endurecido e continuamos avessos à misericórdia de Deus. Precisamos ser diferente de Jonas. Precisamos avançar. Mas glória a Deus, que tudo depende de Deus e não de nós. Depende do Senhor e não dos homens. Porque se dependêssemos dos homens, nós estaríamos condenados. Todos nós. Um condenaria o outro. Mas você não pode. Mas você não pode. Não, pastor não pode. Você não pode. Estaríamos todos no inferno. Porque todos estaríamos condenando uns aos outros. Glória a Deus, que quem define isso é o Senhor. Quem estende as suas mãos, a misericórdia é o Senhor. E Ele não julga os homens, Ele não vê os homens como nós vemos. O homem, lembram-se de Samuel com Davi, lá com os filhos do Belemita, Jessé Belemita. Deus vê o coração, o homem vê o exterior. O homem vê o exterior e ele se equivoca sempre, porque ele está vendo o exterior. Mas o homem vê o interior, o homem vê o coração. E glória a Deus por isso. O que me dá tranquilidade de saber que eu sendo perdoado, recebendo a misericórdia, ela vem de Deus, independente do comentário de quem quer que seja, independente da avaliação de quem quer que seja, de gostar ou não, porque o Senhor é aquele que não erra nas suas avaliações, nos seus julgamentos e nas suas decisões. E a misericórdia de Deus está para nós todos os dias da nossa vida. E é isso que nós precisamos, mas precisamos também praticar isso na vida das pessoas. Se a misericórdia de Deus está na nossa, ela está também na vida do outro. E o mais fantástico de tudo isso é que quando Deus olha para Nínive, Ele percebe ali o arrependimento. O rei desce do seu altar, do seu trono, tira as suas vestes, e ele se veste de pano de saco, e ele decreta jejum e oração, do mais humilde, do mais simples, ao maioral da cidade. E quando ele faz isso, Deus então percebe que o decreto de Deus, que era o decreto da destruição, vai cair por causa do decreto do rei. O decreto de Deus para Nínive era: você será destruída por causa dos seus pecados. Quando o rei ouve isso, ele lança um decreto. O decreto agora é: todos
homens e mulheres, crianças e animais, jejuem e orem fervorosamente para que Deus não nos destrua. O decreto de Deus é recuado, é derrubado, porque Deus percebe, Ele vê o arrependimento do coração do homem. E deixa eu te dizer uma coisa: qual é o decreto que está sobre a tua vida? O que é que está decretado sobre você? Seja bom ou seja ruim? Qual é o decreto que você já recebeu? O que é que disseram sobre você? A notícia que eu tenho para te dar é que Deus é o único que derruba todo decreto na nossa vida. É Ele que muda, é Ele que destitui, é Ele que destrói, é Ele que faz com que todo decreto que já foi dado sobre nós possa cair. O que é que você está vivendo? É você e Deus. Mas saiba que o único que pode mudar isso é Deus, mas mediante a tua ação, diante da santidade dEle. Queridos, Deus sonda o nosso coração. Você pode estar na igreja de segunda a segunda, mas se Deus não perceber em nós um coração puro, um coração arrependido, de nada valerá tanto sacrifício. Você pode ser o maior dizimista ofertante da igreja, você pode dar a melhor cesta básica da igreja, você pode ajudar quantas pessoas forem, mas se Deus percebe que no coração dessa pessoa não há transformação, não há arrependimento, toda a obra será em vão. Deus então olha para esse povo e vê que esse povo se arrependeu. O rei então muda a estratégia. Não vamos mais ser destruídos. Nós vamos agora buscar a Deus em oração e em jejum para que nós não sejamos destruídos. Então esse arrependimento que Deus age agora, Deus está agindo na mudança do coração do povo. Nós às vezes estamos tão cheios de religiosidade e Deus está dizendo: muda o teu coração, tira essa religiosidade do teu coração. Nós mudamos o estilo de voz, o modelo de voz, a palavreado, porque nós queremos nos parecer com algo que nós julgamos ser religioso. Nós usamos roupas que nós julgamos ser religiosos. Nós usamos coisas, falamos coisas, carregamos coisas. Já viram aquelas bíblias gigantes? Parece aquelas bíblias, parece até uma tábua dos 10 mandamentos. Quanto maior a Bíblia, mais santo eu vou me parecer. Quanto melhor for a minha voz nesse sentido ou naquela, se eu usar certas terminologias, mais santo eu vou me parecer. Irmãos, bobagem. Deus não está olhando para nada disso. Deus está olhando para o coração do homem. É claro que nós precisamos nos comportar como cristãos. Precisamos ter uma conduta que glorifique a Deus. Não podemos usar qualquer tipo de roupa, não podemos, nem homens e nem mulheres e nem crianças. Precisamos nos portar com decência, precisamos usar palavras que glorifiquem a Deus, mas precisamos fazer tudo para a glória dele, e não para parecer que somos cristãos ou não, que somos assim ou que somos assado. Deus espera de nós um coração transformado, é um coração que o adore, é um coração que ame as pessoas, é um coração que perdoe as pessoas e que tenha misericórdia dos outros. Irmãos, talvez você conheça alguém, o seu filho não presta para mim, mas o meu ninguém toca. Talvez nós conheçamos pessoas assim: o teu casamento não vale nada, mas no meu ninguém toca. A sua igreja não presta, mas a minha ninguém toca. Irmãos, Deus está farto disso. Deus está cansado disso. Ele diz para Jonas: vai lá pregar o arrependimento, porque aquele povo, embora miserável, pecador, eles dependem de mim, e eles precisam da palavra de Deus para que haja arrependimento e para que haja salvação. Estamos preocupados em realizar uma obra vazia. Uma obra vazia é a obra sem salvação. Obra vazia é obra sem arrependimento, sem frutos. Isso é obra vazia.
obras em que Deus não é glorificado, onde nós evangelizamos, cantamos, pregamos, mas não há frutos, não há glória de Deus, não há conversões, não há arrependimento. Que obra é essa? Obra vazia. Deus está nos chamando para fazer algo diferente, para fazermos uma obra que glorifique o nome dele. E aí a gente olha lá para o versículo 10, onde Deus demonstra a sua natureza compassiva e propensa ao arrependimento. Ele mostra que mesmo diante de um povo considerado cruel, há espaço para mudança e perdão. Olha o versículo 10. Quando Deus viu o que fizeram e como deixaram seus maus caminhos, voltou atrás e não os destruiu como havia ameaçado. Deus age em favor dos ninivitas, mesmo Jonas querendo que o povo fosse destruído. Percebam que a influência do homem, ou a interferência do homem, ou o desejo do homem não tem sentido para Deus. Deus, eu quero que aquele povo seja destruído. Não, mas você quer, mas eu não quero. Você prega, se você não for, eu vou levantar outro. Você carrega a arca, você louva, você toca os instrumentos. Não, mas eu não quero, então eu vou levantar outro, porque a obra não vai parar porque você não quer. Então eu vou dizer para você que está aqui me ouvindo nessa noite, não deixe que as pedras clamem no seu lugar. Faça o que Deus está te chamando para fazer. Ai, pastor, mas eu tenho dificuldade. Irmão, entrega na mão de Deus e vai. Ah, pastor, vai fazer como Moisés, eu estou gago. Vai, eu vou colocar Arão com você e vou botar alguém que não é gago para falar com você no teu lugar. Você vai com a fé. Eu vou levantar alguém para caminhar com você. Irmão, nunca fuja do chamado de Deus. Nunca fuja do que Deus tem para você. E aí, somos chamados e estamos sendo chamados para pregar aos ninivitas modernos. Os ninivitas modernos estão aí, estão em todo lugar, que precisam que eu e você assumamos essa missão, que não depende de eloquência, não depende de você falar bem, mas depende da fidelidade à mensagem que você vai pregar. Você quer ter resultado positivo na mensagem que você vai pregar? Pregue fidelidade a Deus. Pregue uma mensagem fiel a Ele. Pregue a palavra de Deus. Não se preocupe com o que você vai falar ou como você vai falar. Não é a tua eloquência que convence o pecador do pecado, mas é a palavra de Deus, é a fidelidade à palavra de Deus. Então seja fiel à palavra de Deus e vá pregar a palavra de Deus. Vá pregar o evangelho da salvação. Não tenha medo, avance. E eu finalizo pedindo para você guardar uma chave espiritual para você. Semana passada eu já te dei uma chave. E chave você pega e bota num chaveiro, porque no momento certo ela vai abrir uma porta. Essa chave para você é que a graça de Deus vai mais longe do que o preconceito da igreja. A graça de Deus, ela vai mais longe que o preconceito da igreja. Pastor, mas essa chave, que porta que eu vou abrir? É quando você se deparar com o povo de Nínive. E o povo de Nínive para nós representa um povo rejeitado. Um povo que a gente não quer pregar. Um povo que a gente não aceita. Porque é um povo cruel. É um povo mau. É um povo que não está de acordo com os nossos preceitos. E a gente vai lembrar que a graça de Deus vai alcançar esse povo. Mas o meu preconceito, não. Mas é a graça de Deus que alcança esse povo. Então, querido, guarde sobre a tua vida nessa noite, que após a segunda chance de Jonas, finalmente, ele vai pregar a palavra, a obra é realizada, ele assume a missão, mesmo a contragosto.
mas o que importa é que a missão ela é cumprida. O que importa é que ele foi pregar a palavra de Deus. Um povo é alcançado, um povo recebe salvação por causa dos seus pecados. E agora, Jonas, que se morda, Jonas, que lamente, Jonas, que chore, que brigue com Deus, mas a obra foi feita, o povo foi resgatado e Deus foi glorificado. É isso que importa. Faça a vontade de Deus, avance em direção àquilo que Deus tem para você. Amém, meu irmão? Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus, para que a gente possa orar nesse momento. Coloque diante de Deus o seu coração.